É a inspiração que você quer? Então topa. Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai falar sobre inspiração literária. Basicamente esse vídeo é para os escritores iniciantes que estão afim de escrever um livro, obviamente, né? Mas estão com aquele bloqueio criativo, alguma coisa assim que todo artista conhece muito bem, sabe muito bem do que se trata. E pra gente é meio difícil, né, nos livrarmos disso. Se você ainda não sabe, não está acompanhando o canal direito, eu sou Safira, sou uma escritora iniciante, já tenho meu livro publicado em duas plataformas online e gratuita. É o Wattpad e é no Google Play, no Play Livros. É só você digitar o nome do meu livro, Os Corpos de Palmos, baixar ele online e ler. Então eu quero muito que você faça isso para me ajudar. Bom, gente, esse ano eu entrei num projeto com outros escritores, inclusive um deles é o Rafa, eu já falei dele aqui no canal, o canal dele vai estar aqui na descrição, é um canal parceiro do nosso aqui. E eu tive que me desafiar na escrita, eu tive que escrever numa área que não é a minha. No caso, eu escrevo livros com suspense, mistério / terror, eu gosto bastante de livros com aquele terrorzinho psicológico, eu gosto bastante de escrever sobre isso, mas eu tive que sair um pouquinho da minha área de conforto e escrever contos, ou seja, diminuir o número de palavras, mas impactar da mesma forma que eu impactava. Tudo isso faz parte de um projeto que eu vou deixar aqui na descrição se você quiser conhecer o Insta do Rafael, porque ele é dono do projeto, foi ele que criou o projeto Filarte e é muito bom, então vai lá conhecer. Por causa disso, eu comecei a escrever de uma forma diferente e eu vi que eu ia ter que me inspirar para fazer isso, para sair da minha zona de conforto. Bloqueios criativos não podiam acontecer porque eu tinha prazo de escrita e tudo mais. E aí eu fui arrumar um jeito de me inspirar. E é por isso que eu vou trazer para você aqui formas de você caçar sua inspiração quando você precisa escrever, mas você não consegue. Então vamos começar. A primeira delas é a música. É muito clichê, todo mundo fala que tem músicas que inspiram, inclusive quem é muito fã do Wattpad, quem já está acostumado a escrever no Wattpad, colocam lá playlists, né? Colocam em cada capítulo uma música que, de acordo com o autor, foi a música que eles se inspiraram para escrever aquele capítulo. Então a música, ela é um ótimo gatilho para você se inspirar. Como que eu vou me inspirar com uma música? Simples. O que você quer escrever? Você quer escrever sobre um romance? Você quer escrever um capítulo do seu livro que é uma separação, que é um término, que é o fim de alguma coisa? Então você pesquisa uma música que diz aquilo. A gente tem uma infinidade de gêneros musicais, de cantores, de bandas que trazem em cada música uma mensagem, uma história, e essa história é fundamental para te inspirar. Eu, por exemplo, precisava precisava escrever, teve alguns contos que eu escrevi que eram românticos e eu não tinha nem ideia, eu precisava, assim, escrever que eu queria mesmo, né? Escrever um casal que tá distante, um casal que terminou, ou tem alguma coisa que tá impedindo os dois de estarem perto um do outro. Eu escutei Mariah Carey, eu fui pesquisar Whitney e comecei a escutar e prestar atenção no que a cantora estava cantando, na história da música, e aquilo me inspirou para escrever o meu conto, a minha poesia, o meu livro, e isso vai inspirar você também. Então a primeira dica é música. Bom, galera, a segunda dica é fundamental e eu aconselho muito vocês a fazer é pesquisa. Pesquisar sobre o que você quer escrever. Galera, é muito ruim quando a gente lê um livro que a pessoa está escrevendo, pegou um tema, escolheu lá sobre o assunto que vai ser, você, como leitor, está interessado em ler sobre aquilo e o autor está escrevendo uma coisa que ele não tem conhecimento e fica muito claro, fica muito evidente quando o autor está escrevendo algo que ele não pesquisou, ele simplesmente deu a ideia nele e ele começou a escrever o que ele achava que era. Então a primeira coisa, isso eu recomendo para qualquer escritor, mas os que estão sem inspiração principalmente, pesquisa sobre o que você quer. Você quer escrever um livro de romance? Você quer escrever um livro nos Estados Unidos, que não é um lugar que talvez você já foi, tem algum convívio, sabe como é que é as coisas lá? Pesquisa, vai atrás de informações sobre a história que diz que você quer escrever. Você está querendo escrever um romance de época? A nossa época, a nossa história, ela muda. Cada 10 anos é totalmente diferente. Gírias, cultura, roupas, moda, maquiagem. Então você não vai conseguir escrever, por exemplo, um romance de época com uma menina com o meu estilo, com o meu jeito, com o meu pensamento,
que pensava exatamente como a Safira pensa hoje em 50 anos atrás. Isso é muito diferente, isso é muito gritante. As pessoas que vão entrar no seu livro, elas sabem o que elas querem, então, tipo assim, elas têm o conhecimento daquilo que elas estão querendo e você está escrevendo coisas, às vezes, que você nunca ouviu falar. Então, a primeira coisa, pesquisa o que você quer. Eu quero escrever terror, eu quero escrever algum mistério, alguma coisa assim, baseado numa cidade, num país, numa cultura diferente. Então você faz muita pesquisa, porque conhecimento vai te trazer inspiração sobre aquele determinado assunto. Gente, a terceira dica que eu acho que é fundamental e é muito ligada ao conhecimento é, dependendo do que você for escrever, por exemplo, eu quero escrever romance, eu quero escrever ficção científica, leia bastante sobre aquilo que você está se propondo a escrever. Por exemplo, eu quero escrever um romance erótico. Ele é muito diferente do que um romance normal ou um romance clichêzinho básico, aquele romance meio sessão da tarde. São duas linguagens diferentes e são públicos diferentes. Então, lê bastante. Safira, você está mandando eu plagiar a obra de outra pessoa. Não, existem diferenças de você conhecer o seu público. E outra coisa, se você lê bastante um romance, logo você vai saber quais são as frases clichês, quais são os finais clichês, quais são as coisas que ninguém aguenta mais. A galera do romance não aguenta mais aquilo lá. Então o que você pode fazer? Você pode fazer um final único, porque você já sabe o que não deve ser feito no seu livro. Então leia bastante sobre aquilo que você quer escrever ou sobre aquilo que você tá tendo a ideia ainda. Lê bastante, se informa, conhece os mestres daquele gênero, conhece os maiores escritores daquele gênero, se informa sobre o assunto. É uma ótima maneira de se inspirar. Bom, gente, por enquanto, isso é o que tem funcionado pra mim, Safira. Nesse curto período de tempo que o ano começou, que é quando realmente começou esse projeto, vamos lá, nesses 10 dias, isso tem me ajudado demais. Tem sido a música, pesquisar sobre o tema, pesquisar sobre contos, ler mais contos, pesquisar os autores, pesquisar técnicas. Isso tem me ajudado bastante. Se isso é útil para você ou se você tem alguma outra forma de se inspirar, comenta aqui embaixo, eu gosto de saber, tá? Dessa vez eu não bloqueei os comentários porque a Alessa tinha bloqueado no outro vídeo. E se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dessas dicas que eu vou vir aqui frequentemente dando. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.